Hoje nós temos um conto de fada diferente que não foi adaptado para uma animação e é do mesmo escritor do meu conto de fada favorito. Isso mesmo, da Pequena Sereia, vulgo Ariel. Sim, senhoras e senhores, nós estamos falando sobre Hans Christian Andersen, o cara que escreveu a verdadeira história da Pequena Sereia. Ele não é um dos irmãos Grimm, mas ele escreve coisas tão sombrias e terríveis quanto. Então bora conferir aqui a história das Sapatinhos Vermelhos. Oi pessoas, sapatinhos vermelhos, beleza? Eu sou a Made e sejam bem-vindos ao Dear Made. Hoje a criatividade passou longe na hora de escolher aqui o Oi Pessoas, mas é isso aí. Nossa pergunta de hoje é: qual o seu conto de fada favorito? Comenta aqui de baixo. A história que eu vou contar pra você se chama Sapatinhos Vermelhos e tá aqui nesse livro maravilhoso da editora Wish, que é um livro que tem uma coletânea de várias verdadeiras histórias, super maravilhoso, que a nossa história está na página 146, Sapatinhos Vermelhos. Era uma vez uma garotinha bonita e delicada, mas tão pobre que durante todo o verão precisava andar descalça. No inverno tinha de usar grandes tamancos de madeira que raspavam contra seus tornozelos, deixando-os vermelhos e doloridos. Era simplesmente terrível. No centro do povoado havia uma velha sapateira que ela reuniu todos os seus restos de tecidos vermelhos e resolveu fazer um sapatinho para essa garota. Ela tentou fazer o mais bonito que ela conseguia, mas no final ficou bem grosseiro e não tão delicado assim. Mas eles foram feitos com grande carinho para essa garotinha que se chamava Karen. Precisamente no dia que sua mãe morreu e foi enterrada, Karen ganhou os sapatos vermelhos e os usou pela primeira vez. Não era um sapato apropriado para um enterro nem para um luto, mas era o único sapato que essa garotinha tinha. Então ela vestiu os sapatos em seus pés e ficou do lado do caixão de sua mãe durante todo o enterro. Naquele momento passou uma imponente antiga carruagem, dentro estava uma nobre e velha senhora. Ela olhou para a menina e, sentindo pena, pediu ao pastor que lhe confiasse a órfã, prometendo que a trataria muito bem. Então a Karen achou que essa grande sorte tinha acontecido porque ela estava usando esses sapatinhos vermelhos. A velha senhora, porém, disse que aqueles sapatos eram muito terríveis e tacou eles na lareira, queimando os sapatinhos da sorte da pequena garotinha. Karen então passou a usar das roupas mais lindas que existiam na sociedade, aprendeu a ler e a escrever e todos diziam que ela era a mais bonita de todas. Quando Karen ficou crescidinha, ela estava na época de ser crismada na igreja, ela ganharia sapatos e roupas novas. O sapateiro veio até sua casa, mediu seu pequeno pezinho e mostrou para ela uma estante cheia de opções de sapatos para a Karen escolher. Entre os diversos pares, teve um que chamou muita atenção da Karen, que era um par de sapatos vermelhos bem lustrosos e brilhantes. Eles eram simplesmente lindos e a Karen não parava de olhar para eles. O sapateiro então disse para Karen que ele tinha feito para uma filha de um conde, só que não tinha servido porque o pé dela era muito grande. Devem ser de verniz, veja só como brilham, disse a Karen para sua velha mãe. Velha mãe adotiva, né? Porque ela adotou ela. Então a Karen pegou o sapatinho vermelho e experimentou e, como uma luva, serviu nos pés da Karen. Só que a velha senhora não enxergava muito bem e ela não viu que esses sapatos eram vermelhos, já que antigamente vermelho era considerado uma cor muito vulgar, e aí a velha senhora acabou comprando esses sapatinhos para Karen sem saber que eram da cor vermelha. Ela já estava com a visão prejudicada porque ela era muito velhinha. Porque se a velha soubesse que eram sapatos vermelhos, ela nunca deixaria a Karen usar justamente para sua crisma, que é um evento religioso que você recebe a hóstia se você não for católico e não souber o que é a crisma. Mas a Karen, como ela não sabia muito das formalidades, escolheu o sapato vermelho, que ela queria muito sapato vermelho, e foi usando eles para sua crisma. Chegando na igreja, todo mundo olhou para a garota. Quando a Karen caminhou pelo corredor da igreja em direção ao coral, até os velhos quadros nas criptas, retratos de sacerdotes e suas esposas com colarinhos rígidos, pareciam ter seus olhos fixos em seus sapatinhos vermelhos. Chegando à noite, após o evento, a velha senhora ouvia todo o vilarejo falando apenas sobre esses sapatos vermelhos. E aí ela contou pra Karen que usar vermelho na igreja era muito feio e inapropriado. Daquele dia adiante, toda vez que elas fossem à igreja, a Karen só poderia usar sapatos pretos, mesmo que eles estivessem bem velhinhos. Gente, que bobeira, o que uma cor muda na vida da pessoa?
seguimos o baile, né? No domingo seguinte, então, a Karen teria sua primeira comunhão. Ela então olhou pro sapato preto e depois olhou pro sapato vermelho e sem dúvida ela pegou o sapato vermelho e o calçou. Essa Karen é muito rebelde, gente. Karen é rebeldíssima. Mas eu faria o mesmo, não nego. Era um belo dia ensolarado e mais uma vez a velha senhora não conseguia ver a cor dos sapatos que a Karen estava usando. Ela perguntou pra Karen: Karen, esse seu sapato aí é preto? E a Karen virou e disse: sim, senhora, pretíssimo. E as duas seguiram um baile em direção à igreja. Ficou estranho, né? As duas seguiram um baile em direção à igreja. Quando eu falo baile, eu imagino um baile funk. Eu tô imaginando uma velha senhora dançando um baile funk assim, ó, enquanto vai pra igreja, gente. Imaginação aqui tá longe, mas criatividade pra falar um oi pessoas decente não tem, né? Mas pra imaginar umas cenas dessa, ó. Na porta da igreja elas conheceram um velho soldado que estava inclinado sobre a muleta. Ele tinha uma excêntrica e longa barba que era mais ruiva do que branca. Na verdade, ela era bem ruiva. Ele fez uma grande reverência e perguntou à velha senhora se poderia polir os seus sapatos. Também Karen estendeu-lhe os pezinhos. Oh, veja esses lindos sapatos dançantes, disse o velho ruivo enquanto lustrava o sapatinho da Karen. A velha senhora deu umas moedinhas pra esse cara e partiu pra dentro da igreja. Não consigo tirar a imagem da minha mente dessa velha senhora dançando funk agora. Gente, meu Deus do céu. Lá dentro, todos olharam mais uma vez para os sapatinhos vermelhos da Karen e até os quadros pareciam olhá-lo. Depois de todos os fiéis deixarem a igreja, a velha senhora subiu na carruagem. Quando Karen estava levantando seu pé para acompanhá-la, o velho soldado que estava por perto comentou: Oh, veja esses lindos sapatos, como ele havia comentado da outra vez. Ouvindo, Karen não resistiu e começou a dançar com seus lindos sapatinhos. Ela mal começou a dançar e quando ela percebeu, ela estava praticamente dançando sozinha. E o pior, ela não conseguia parar de dançar como se aqueles sapatos tivessem vida própria. Então ela praticamente começou a dançar na igreja, no meio de todo mundo, como uma maluca. E todo mundo já estava olhando para ela, agora que todo mundo estava olhando mais ainda. O cara da carroça então teve que voltar dentro da igreja, pegar a garota e colocá-la dentro da carruagem, porque senão ela não pararia de dançar nunca. Porém, mesmo sentando na carruagem, os pés da Karen não paravam de balançar, 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 e ela já estava ficando cansada disso. Finalmente, então, a velha senhora conseguiu tirar o sapatinho da Karen e os pés dela, enfim, tiveram paz. Em casa, então, por causa dessa maldição do sapatinho, o sapato foi lançado dentro do armário, mas a Karen sempre quis ir lá ver e espiar e admirá-los. Após um tempo, a velha senhora adoeceu e foi dito que não sobreviveria. Seu estado requeria cuidados especiais e quem melhor para fazer isso do que a Karen, né? Na cidade, porém, estava para ter um grande baile e a Karen foi convidada. Ela olhou para a velha senhora e depois olhou para o sapatinho e resolveu calçá-los e ir para o baile. Gente, eu sei que é um baile medieval. Gente, eu preciso tomar uma água, com licença. Como tirar da mente a visão da velha senhora dançando um baile funk e agora a Karen tá indo pro baile, gente? Eu não tenho maturidade pra esses contos de fadas, não. Continuemos. Porém, o sapato era muito maluco. Quando a Karen queria ir pra direita, o sapato levava ela pra esquerda, ela queria ir pra frente, o sapato levava ela pra trás, ela tava completamente à mercê desse sapato amaldiçoado. Dançando, a Karen acabou caindo no cemitério. Ali, os mortos não se juntaram à sua dança, eles tinham coisas melhores pra fazer do que dançar. Quando dançou em direção à porta da igreja, ela percebeu que estava guardada por um anjo de longa roupagem branca, com asas que lhe iam dos ombros até o chão. Sua expressão era grave e severa, e em uma das mãos segurava uma espada larga e cintilante. Dançarás com esses sapatos vermelhos até a sua pele ficar fria e pálida, até a sua pele se enrugar como de um cadáver. Dançarás de porta em porta, de floresta a floresta, até que todos na aldeia tenham medo da pessoa que você é. Mas, gente, que anjo malvado! E aí a Karen fez assim com a mãozinha e disse: Ah, por favor, tenha piedade. Eu tô sem entender essa história. Mas não deu tempo do anjo responder porque o sapato da Karen já tava levando ela pra dançar em outro lugar. Então ela dançou até a casa de um carrasco que já veio com o machado em direção a ela achando que ela era uma ladroa. Ah, não me corte a cabeça, se você fizer isso você vai se arrepender, mas por favor, corte meus pés fora. Gente, mas
Mas que conto de fada é esse? E o carrasco então cortou o seu pé com um sapatinho fora. Que? E com os pés cortados, ela viu o sapatinho dançando com seus pezinhos e levando seus pés pra floresta. E ela sem pé e o pé dela saindo dançando sozinha. Eu tô traumatizado com essa cena. Não consigo nem imaginar a velha senhora dançando baile funk mais pra acalmar minha alma. Traumatizei. O carrasco então, para compensar, esculpiu pezinhos de madeira para a menina e fez para ela muletas. E após isso a Karen se arrependeu. Ela resolveu ir até a igreja para que todos vejam que ela não estava mais usando os sapatos vermelhos. Ela saiu mancando rumo à igreja o mais rápido que podia e quando ela chegou viu os sapatinhos vermelhos dançando na sua frente com os seus pés. Horrorizada, ela deu as costas e não entrou na igreja. A Karen já não aguentava mais essa situação, ela resolveu ajoelhar e pedir ajuda para aquele mesmo anjo que tinha amaldiçoado. E na mão onde ele estava segurando a espada, agora havia um lindo ramo verde repleto de rosas. E logo em seguida, quando a Karen percebeu, ela estava dentro da igreja, o anjo tinha levado ela até lá. O piano começou a tocar e um raio de sol dourado entrou pela janela e iluminou o banco onde Karen estava sentada. Também seu coração se encheu de sol, de paz e alegria. Sua alma pairou pelos raios até Deus e nunca mais ninguém perguntou pelos sapatinhos vermelhos. Então, pessoal, essa história, como a gente pode ver, ela é bem traumatizante e supera o fato terrível das irmãs da Cinderela terem cortado seus pés, né? Porque a Karen cortou logo o pé dela todo com um sapatinho e tudo. Eu, gente, tô traumatizado com essa cena. Mas como a gente pode ver, esse é um conto de fadas cristão para ensinar, tipo, as crianças cristãs a não serem pecadoras, basicamente. Essa é o moral da história. Mas se a gente parar pra pensar, essa é a verdadeira função dos contos de fadas. Ensinar as crianças as leis e o que é pecado na vida adulta pra criancinha já crescer sabendo o que é certo e o que é errado. Mas é isso, pessoal, o que você achou de descobrir mais um pouco sobre esse conto de fadas super diferente da cultura católica. Então, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, com o link de baixo, lembre de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, amigas, primos, pra sua família, tudo no grupo do WhatsApp. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, gente. Se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!